Então, inauguramos hoje um novo tempo para todas as famílias do Espaço Inteligente. Sentindo a necessidade de buscar mais informações, de compartilhar ideias, também otimizando, né? Porque você pode estar na academia, você pode estar dentro do carro e de repente escutar um conteúdo que é relevante na sua vida. Inauguramos hoje os podcasts. E pensando assim na importância do que é na educação das suas crianças, né? A gente sabe que é difícil, é muito mais difícil você caminhar sozinha nesse quesito. Então, quando você está junto com uma equipe que acredita, uma equipe que é capacitada, as coisas elas fluem, elas simplesmente acontecem. E para começar essa nova era, tem uma pessoa que é muito especial para a escola. Eu me emociono. Aí se começar... Aqui é assim, é ao vivo, é com autenticidade, é com realidade, então a gente se emociona sim, né? Porque nós somos uma escola carregada de muita emoção e eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Então, para iniciar essa nossa nova era, eu escolhi, a equipe inteira escolheu a Lucy. A Lucy é psicóloga clínica e escolar. Ela é formada pela Universidade de Fortaleza com experiência em saúde mental. E ela faz parte desse nosso time, dessa nossa família, dessa nossa equipe Espaço Inteligente há 10 anos. Então, vamos aqui começar um bate-papo, né? Nós não temos muita experiência nisso, mas a gente vai começar e as coisas vão naturalmente fluir. E nós vamos conversar hoje sobre um aspecto que tem sido muito debatido, que tem sido muito procurado pelas famílias, que é falar sobre a educação socioemocional. Isso sempre foi um ponto que foi muito importante mesmo, e vai ser sempre, né? E hoje ele é muito debatido pela quantidade de informações que a gente vive e pela vida que a gente tem mesmo, carregada de tarefas. Assim, a gente já tem hoje um tipo de família diferente do que nós vivemos há 10, 15, 20 anos atrás. Então, assim, vamos buscar ajuda para que a gente possa fazer o melhor possível. Então, o que eu quero saber de Lucy agora é o que nós precisamos entender sobre a educação socioemocional e a sua importância. Não poderia ter começado da melhor forma, né? Com a emoção, né? Assim, e aqui é o nosso grande carro-chefe. O Espaço Inteligente tem essa proposta muito viva, né? Que é tá entrando nessa emoção mesmo e criando toda essa base que é tão importante para as nossas crianças, né? E assim, eu sempre gosto sempre que eu vou falar, né, da educação socioemocional, eu gosto muito de convidar para uma grande viagem, né? Uma viagem onde nos cabe aqui as permissões para arrumarmos nossas malas, né? E tirar aquelas roupas que não nos cabem mais e começar a usar essas roupas que hoje vão nos caber, que é exatamente a grande mudança da educação, né? E quando a gente fala nessa educação socioemocional, a gente traz a certeza de que a gente está educando corações e inspirando as mentes, né? Assim, Eita, tu falou de uma coisa super importante, que é educar os corações e inspirar mentes, né? Isso. E assim, e essa educação socioemocional, ela traz essa criança para esse mundo da reflexão, né? E aí é onde a gente desenvolve na criança toda essa habilidade que vai trazer para esse convívio social a grande mudança de chave, né? Então, essa é a nossa proposta, essa é o nosso acreditar sempre. E trabalhar isso dentro do contexto escolar é riquíssimo. Então, as nossas crianças, elas passam, até porque nós precisamos entender que nós temos pilares nessa educação socioemocional, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, a gente pega toda essa bagagem, coloca para as nossas crianças a amplitude desse ser, que ele vai estar se transformando, e isso vai transformar o mundo, né? Assim, aqui a gente está capacitando nossas crianças para esse autoconhecimento. Então, eu digo que são as roupinhas que elas vão começar a colocar na bagagem delas, de autoconhecimento. Não, e sabe o que é que também não é fácil? É porque, assim, as crianças elas acabam sendo reflexo das nossas emoções, Sim, enquanto pai, sim. enquanto mãe, enquanto responsáveis. E muitas vezes nós também não fomos treinados para isso, né? A gente vem de uma educação que a gente não foi treinado a ouvir, a falar.
E aí vem uma dificuldade que hoje a gente tem uma criança que questiona, Sim. né? Que se depara com algum sentimento e aí a gente diz assim, como assim? Eu não fui treinada, eu não fui acostumada a viver isso e eu preciso me ressignificar dentro dessa vivência atual para poder dar o melhor para essa criança, quando na verdade eu também não estou preparada. Pronto. E eu gosto de dizer que nós pais, né, porque assim, nós somos profissionais, nós temos variadas funções. E enquanto pais, nós precisamos também acolher a nossa missão aqui com os nossos filhos, os nossos propósitos, e acreditar que nós estamos em constante formação. Nós somos pais em formação, né? Então, assim, isso acolhe, isso traz possibilidades que começa a desnudar mesmo todo esse peso de que eu sou pai, eu sou mãe, eu sou referência e eu tenho que saber tudo já na ponta do lápis, na ponta da língua. Essa ideia de que você não sabe tudo, e eu acho que a gente precisa lidar com a criança até nessas nossas fragilidades mesmo, de saber que, de dizer que não sabe tudo, não precisa estar expondo todo o tempo, para não gerar também nessa criança uma fragilidade, já que ele reconhece nesse responsável, nesse pai, nessa mãe, nesse responsável, alguém que realmente, né, que ele busca... Que é um norte. É um norte, né? Mas isso deixa a gente de uma forma mais humana mesmo, de saber... Eu mesmo, pessoalmente, semana passada, vivi uma situação dessa com o meu filho mais velho, onde ele viveu uma frustração, eu vivi junto com ele, e aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou me organizar dentro da minha frustração, já que eu sempre fui esse norte para ele, eu preciso ser essa fortaleza. Né? Então, assim, e aí numa conversa com ele informal, eu disse para ele, eu tive a oportunidade de dizer que eu também estava frustrada pelo que ele estava vivendo, que eu também estava chateada. Perfeito. Mas que isso faz parte de um processo, a frustração faz parte de um processo que é um processo doloroso, porque viver é um processo doloroso. E que não é por isso que a gente vai e nem pode desistir, porque se você desistir, aí sim. Isso. Quando você desiste, aí não tem porquê. Aí vem muitas outras questões que são decorrentes dessa fragilidade, dessa desistência. Né, que não deve fazer parte de quem busca. Né? Nessa questão socioemocional, Lucy, qual é que você acha que é a diferença que ela faz na vida das crianças? Assim, qual hoje você considera os pontos essenciais, necessários para um pai, para uma família exercitar na sua criança? Pronto, é a conexão. Né? Assim, eu digo, é a gente se disponibilizar para essa conexão. A gente está numa era de modernidade aí o tempo todo. E que só se fala em conexão. Sim. Né? E aí eu até brinco, já li, não lembro de que teórico, né? Eu peguei mas são os Bluetooths emocionais. Nós temos que ligar literalmente nossos Bluetooths emocionais, né? Para que a gente conecte com essa criança e a gente entre realmente em um processo de disponibilidade, porque essa é a grande diferença hoje, para que a gente possa acessar, para que a gente possa orientar, para que essa margem e essa referência, ela tenha uma condição e uma condução realmente assertiva. Né? Então, é a conexão. E essa conexão, ela perpassa, e aí, mais uma vez, por esse trabalho mesmo dessas redes que a gente vai ativando, que é o olhar, é o contato, é o estar nessa escuta atenta, é o olhar para a sua criança com a disponibilidade de que eu vou entender, e é que eu sempre gosto de dizer, entender não é aceitar um comportamento inadequado, não é dar o limite necessário. Entender é estar abrindo esse campo que lá atrás a gente não tinha esse espaço. A gente não tinha condição de falar de uma emoção. É o que eu disse, nós não fomos treinados, isso. Porque eu acho que a educação emocional é um treino. Exatamente. Né? E a gente acerta e a gente erra nesse treinamento. Pronto. São habilidades que ao longo da vida a gente vai tendo a possibilidade de treinar. E pegando elementos que são necessários, pegando estratégias que são importantes para que essas habilidades possam ser desenvolvidas. Mas sem essa conexão não dá. Não existe terceirização disso. Né? Assim, somos nós, enquanto pais, enquanto famílias. A escola, ela entra como uma função que é complementar. Né? Então, ainda que a criança passe o dia inteiro na escola, a escola ainda é a função complementar, porque a função principal é da família. Exatamente. A grande base de referência é a família. Exatamente. É importante a gente falar sobre isso, porque a escola ela vem realmente como, né, complementação daquilo que você acredita para a sua família, nos valores que você acredita.
E qual é o comportamento que você acha mais frequente, que tem sido mais observado em nossas crianças nesse contexto emocional, dentro da nossa vivência mesmo, que a gente vive? Nós vivemos com crianças de várias idades. Somos abençoados em viver com essa primeira infância. Todo dia a gente se renova, né? Nós nos renovamos e eu digo que é o grande laboratório, né? Onde elas estão sendo treinadas, onde nós estamos sendo aperfeiçoadas, né? E é muito gostoso de ver e de saber que aqui no Espaço Inteligente elas saíram diferentes. Eu digo isso porque eu acredito verdadeiramente nisso. Que as crianças que passarem por aqui, elas sairão diferentes, fazendo assim, sabe, tendo uma visão, uma amplitude diferente de todos os valores. Não é só a questão cognitiva, não é a questão cognitiva, é uma das questões que a gente... Mas nessa parte emocional que envolve generosidade, solidariedade, respeito às diferenças, a empatia. O mundo hoje está com falta enorme de empatia e nós trabalhamos isso o tempo todo aqui. Então, assim, o que você acha que comportamento tem sido mais observado em nossas crianças nesse contexto emocional? Pronto. Comportamentos ansiogênicos, né? Assim, a gente vem de um ritmo muito acelerado de cobranças mesmo. Nós vivemos isso, nós adultos vivemos isso. E aí a gente traz para as nossas crianças um ritmo que muitas vezes... Existe um termo que a gente, assim, que adultece as crianças, né? A gente vê crianças com preocupações que a gente tem que desacelerar, né? Com situações que são situações típicas desses comportamentos ansiogênicos. Então, assim, a gente, aqui dentro do nosso... Aqui a escola é um grande campo, né? É um aprendizado constante. E aqui as emoções, elas têm campo fértil, né? As crianças, elas entram em contato o tempo todo com isso. E a gente vem percebendo com as nossas observações aqui, o nosso setor de psicologia, a gente tem sempre muito essa união de troca, né? Dessas trocas mesmo de experiências. E a gente vem percebendo que desde eles muito pequenininhos, eles vêm se cobrando por a atingir metas, né, o tempo todo, que essas metas lá na fase adulta, nós temos elas bem definidas. As nossas crianças, elas não sabem ainda o que precisam conquistar, mas estão ali num ritmo acelerado realmente de ter que fazer da melhor forma possível. E aí é onde entra algumas observações nossas de crianças que começam a entrar nesse movimento mais ansiogênico e trazem momentos em que eu resisto mais a fazer uma tarefa ou a tentar aprender algo que ainda para mim não é sabido. E aí eu não me lanço porque eu tenho medo de decepcionar. Então, esse medo de decepcionar uma expectativa que está muito alta, hoje a gente vê muito isso. Aí eu fico perguntando assim, como é que nós vamos trabalhar nas nossas crianças esse nível de ansiedade se nós vivemos num mundo tão ansioso, né? Essa coisa que aperta um botão e você tem, assim, hoje você entra num programa e você diz assim, olha, eu quero falar sobre isso, e naturalmente as coisas vêm. Sim. Então, assim, eu fico me questionando como, o que a família precisa fazer para poder neutralizar esse nível de ansiedade e poder não chegar nos nossos filhos? Pronto. É a gente começar a perceber que existe um grande processo para se chegar a tudo. Né? Assim, muitas vezes, essa ansiedade dessa meta a ser conquistada, essa ansiedade desse resultado pronto, instantâneo, faz com que a gente, enquanto família, a gente acelere. E aí a primeira grande sacada, né, é a gente entender que eu estou acelerado nesse processo, que aquilo que eu estou cobrando pode não ser o que o meu filho, o que a criança pode dar conta naquele momento. Então eu passo a desacelerar e passo a pensar mais sobre o processo, que é algo que demanda tempo, demanda investimento. Eu digo sempre que, assim, a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, né? Porque ali com cada filho, não é no primeiro filho, é com cada filho nasce um pai e nasce uma mãe para aquele filho. E aí passamos por grandes desafios também, né? Porque entender a necessidade de cada filho não é uma tarefa fácil. Né? Não existe uma receita para todos os filhos. Mas isso é uma responsabilidade. Aí realmente eu responsabilizo assim, cada
pessoa que resolve ser, porque assim, educar é essa tarefa de todo dia, de repetição, é uma tarefa de entrega, né, que não é fácil, mas que com amor, com afetividade, com instrução, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela se torna um pouquinho mais fácil, né? Então é uma coisa. E outra coisa que eu tenho percebido muito também, que aí eu queria que você falasse muito um pouquinho, ou falasse mais, que eu vi que você pincelou, é exatamente nessa questão do que, diante dessa cobrança que nós vivemos, o que é eu entender que o meu filho não é que ele não tem capacidade para ser o melhor ou ser aquilo. Ele não tem capacidade de atingir aquilo que eu almejo para ele. Porque muitas vezes, deixa eu ser mais claro. Muitas vezes, por exemplo, o meu sonho sempre foi dançar. Eu não sei dançar. Então, muito cedo, eu coloco minha filha para dançar porque eu quero que a minha filha dance bem, porque aquela é uma frustração que eu tenho. Que eu tenho. Né? E aí eu acho que ela tem que ser a melhor, que ela tem que saber dançar. E lidar com isso não é fácil, porque a gente acaba estimulando algo que não é deles, é nosso. Né? Então, assim, o que é hoje, no tempo atual, cuidar dessas ansiedades, eu não sei nem se é ansiedade. Será que é ansiedade? Dessa perspectiva, dessas projeções que a gente vai fazendo, que são nossas, né? E não deles. E o que é pior é saber e entender que a criança não vai atingir porque ele é outro ser humano, ele é outra pessoa, né? E isso não quer dizer que ele seja ruim ou que ele não seja tão bom, mas que ele é ele, né? E nós presenciamos isso dia a dia, até assim, quando nós temos 2 filhos, 3 filhos, há essa comparação, né? O fulaninho de tal já lê. O outro gostava de apresentar e adorava dançar no palco. Esse não gosta. E aí eu me frustro porque o meu filho ensaiou todo. Eu tô com toda a família no São João e ele não se apresenta. Né? Então, assim, o que é, assim, fala um pouquinho disso. Pronto. A gente entra exatamente no ponto, novamente, dessa conexão. Essa conexão vai fazer com que você tenha essas projeções, né? Mas essas projeções, elas vão ser também escutadas, elas vão ser sentidas, se aquilo também faz bem e é esperado por quem eu tô a quem eu estou projetando. Então, assim, você falou da dança, né? Assim, a sua filha, ela pode estar trazendo o desejo de dançar também. E você ali faz um investimento, ali você dá um estímulo, mas é preciso que você entenda se é realmente algo que ela também deseja, algo que ela queira. Então, essa conexão vai fazer com que esse equilíbrio aconteça. Hoje a gente tem um desafio, né, que é estar percebendo, até porque nós, enquanto profissionais, nós percebemos muito os estímulos que os pais procuram, as orientações que eles procuram, e aí a demanda que é equilibrar o que eles estão recebendo como informações e como eu vou usar, porque não existe uma receita, né? Não. E hoje o que a gente... Não mesmo. Pronto. E hoje o que a gente percebe, assim, a gente escuta muito, a gente tem que elogiar muito a criança, a gente tem que trazer porque isso vai trabalhar a autoestima. Eu sempre digo que todo elogio, ele precisa vir com uma conexão e com um objetivo claro de formação pessoal, tá? Então, assim, quando eu trago essa... porque muitas vezes a família, sem querer mesmo, porque eu digo sempre que pai, mãe responsável, ele não erra. Não, eu vou errar. Ele erra tentando acertar. Isso. Né? Mas ele erra, né? E aí, nesse estímulo a essa questão pessoal, muitas vezes vem o comparativo. Isso. Aí é exatamente onde entram essas demandas que muitas vezes são minhas, porque eu quero atingir aquilo que porventura eu não me realizei, eu quero me realizar nos meus filhos, e às vezes eu passo a dizer, eu gosto tanto, a amiguinha tal dança tão bem, você deveria dançar também. Ou então eu faço dentro desse processo, nesse elogio comparativo, você dançou melhor, ou você desenha melhor do que todo mundo da sua turma. Você sempre está naquele afã, naquele desejo de que seu filho seja o melhor. E aí, quando você estimula seu filho para ser o melhor, muitas vezes
mais na frente na vida, ele vai lidar com frustrações que serão mais difíceis de ser internalizadas. Porque ele não foi acostumado, ele sempre teve uma comparação e do estímulo para ser o melhor, e nem sempre ele será. Quem na vida é melhor o tempo todo, Exatamente. né? E isso causa também uma angústia no sentido de que, e se eu não for o melhor? E se eu decepcionar? E se eu não conheço ainda? Eu não domino? E aí? Eu não vou, né? E aí vem exatamente uma grande diferença, que a gente diz que como processo a gente precisa entender que muito mais rico, e assim, esse elogio comparativo, ele precisa estar vindo constituído de um elogio encorajador, que vai encorajar todo esse processo. Estou vendo que minha filha não dança como eu gostaria que ela dançasse. Ela gosta de dançar, ela está ali, eu já identifiquei como... Mas ela não vai ser a melhor. Ela pode não ser a melhor, mas ela pode dar o melhor de si para aquele Entendi. momento. E eu trazer para ela, filha, eu vi o quanto você tem se esforçado, eu imagino o quanto isso te dá orgulho de você mesmo, de você estar ali enfrentando, de você estar enfrentando um palco. Eu passo a elogiar ela, elogiar sem comparar ela a ninguém. Eu trago ela para esse processo. Então é muito mais rico. Aí vem exatamente... Então não é um elogio comparativo, é um elogio encorajador. Encorajador. Né? Onde Gente, eu trago... isso é super importante. Atenção para a diferença do que é comparativo e encorajador. É isso que nós precisamos estar modificando, afinando, tá ajustando, né? Diante do universo porque que nós eu estamos sempre vou vivendo. estar olhando para mim, eu não vou estar olhando, até porque a gente tem um mundo muito individualista, né? Onde eu trago, e a gente observa isso nas nossas crianças, esse processo de... Vou dar aqui um exemplo bem natural, né? Assim, uma criança vê a outra com uma tiara, internamente ela acha até aquela tiara bonita, mas eu não vou dizer porque eu não suporto e imaginar que a minha amiga tá mais bonita do que eu. Então eu vou dizer que eu não gostei da tiara dela, né? Então assim, eu passo a me colocar em situações que eu não consigo perceber o outro, que é exatamente a integração, que é o que mais a gente tem que trabalhar hoje. Uma das habilidades dessa convivência social é a integração, é a cooperação. A competitividade é natural, mas eu não posso trazer essa competitividade como algo que vá estar gerando um sofrimento, né? Então... eu acho que isso é um recado, assim, um recado, não posso chamar recado, vamos chamar de reflexão, que é uma reflexão para muitas pessoas que vão assistir, vão ter essa oportunidade, que a gente possa perceber mesmo, né, assim, da importância que é gerar essa empatia pelo outro, né, porque nós vivemos hoje numa sociedade que tem essa competitividade muito, e como vem a competitividade muito forte, de passar por cima e de não ter empatia, eu vou ser mais eu vou um pouco mais à frente e vou falar que é uma sociedade que tem se mostrado adoecida, né? E nós precisamos olhar o outro e elogiar o outro, encontrar o que ele tem de bom, porque tão mais fácil viver assim. É tão mais fácil a gente viver em integração, com né? integração, com leveza. Porque hoje nós gostamos de estar perto de pessoas assim. E é interessante que nós percebemos isso no adulto, só que nós, enquanto adultos, a gente se distancia, mas a gente consegue conviver mais. Na criança, ela não consegue conviver. E aí ela verbaliza. E essa verbalização gera outros sentimentos que, às vezes, são mais difíceis de ser tratados, porque gera frustração em toda a família. Que daí vem o que se fala tanto hoje em bullying, porque aqui onde nós estamos, nosso mundo, nosso encantado mundo na nossa primeira infância, nós não vivemos muito esse bullying, porque nós cuidamos muito de perto. Mas quando eles vão crescendo e eles se lançam em outras escolas, em outros mundos, vem o bullying, que é exatamente o resultado da falta de empatia, que não foi treinada, que não é trabalhada, né? E aí cabe, mais uma vez, a família estar atenta e trabalhar. Eu não preciso gostar da Lucy como ela é, mas eu tenho que respeitar a Lucy como ela é. Isso não quer dizer que eu vou excluir, né? Então, fazendo isso, eu acho que nós faremos uma grande diferença onde quer que nós estejamos. E aí as pessoas vão gostar de perto da gente, que eu digo que gera o bem-estar social. A melhor coisa é a gente encontrarmos uma pessoa que seja leve, que tenha uma convivência gostosa. Quem é que não quer estar perto? A gente briga para estar perto dessa pessoa, porque a gente quer uma energia muito boa. Por quê? Exatamente por isso, porque ela tem esse algo a mais. Então, que plantemos nossos filhos e na criação deles esse algo a mais, que possa fazer a diferença, né?
E aí, diante desse cenário todo, diante dessa conexão, desse elogio encorajador, qual a orientação que você pode compartilhar com os pais? O que eles podem fazer hoje com a criança? De 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 6 anos. E até mesmo as pessoas que vão nos assistir são pais e são mães de eternos alunos nossos que já estão com 18, com 19, com 20 anos. O que você encoraja aos pais, né? E compartilha com ele que orientações são essas para que eles possam obter mais sucesso nessa criação dos filhos? Pronto. Eu digo que quando a gente escuta a palavra mágica do eu te entendo, né? Assim, eu te entendo, esse eu te entendo, eu trago você para perto de mim, né? Então, assim, por maior que venha a ser o desafio da gente escutar sobre algumas ações, sobre alguns comportamentos dos nossos filhos, que dentro desse processo mesmo, que é um caminho árduo, mas muito... É porque não é fácil, a gente... Não é fácil você falar, eu te entendo, quando às vezes você luta com as suas questões mesmo pessoais, né? Pronto. Esse eu te entendo, ele traz, por mais que eu esteja, né, eu entendo e aceito o que você fez, né, eu te entendo, mas eu preciso, como mãe, como pai, tá trazendo para você uma condição para a gente pensar sobre o que você fez, né? Então, trazer essa criança para essa reflexão, esse adolescente para essa reflexão, vai abrir esse campo mesmo, essa caminhada aí de conhecimento e dessa margem, porque nós vamos ser sempre essas margens dos nossos filhos, né? Então, mas para que eles possam estar andando nessa margem, entendendo que eles têm onde ter esse apoio, eu preciso ter minimamente essa sensação, essa vontade de estar perto, porque eu sei que eu vou ser entendida, mas eu tenho também a abertura aí para ser orientada, né? Enquanto filho, enquanto filha. Sim, então, esse entendimento. E esse se reconhecer, né? Como um ser inacabado, porque eu disse, você se sentir, não, eu tô pronta, eu tô acabada, não preciso mais aprender nada, eu disse, pode ir lá morar no céu, porque se eu, né? Isso você acaba atingindo até a mediocridade, sim, né? Sim. Você diz assim, eu já tô... E não, nós somos produtos inacabados. Exatamente. Então, essa busca para poder dar o melhor, né, ela deve ser constante para que a gente, nesse terreno fértil, que os nossos filhos estão sendo criados, que eles possam ser fortalecidos para se tornar cidadãos, assim, que façam a diferença. Que transformem verdadeiramente esse mundão aí de Deus. Verdadeiramente o mundo, né? Exatamente. Porque toda família quer que o seu filho seja o melhor advogado, a melhor médica, lá, o melhor design, em tudo que ele escolher. Mas que ele seja também muito feliz, né? Porque se ele for feliz, se ele for pleno, ele vai fazer da melhor maneira possível aquilo que ele se destinar a fazer. Pronto. Né? Exatamente. Então pronto, a nossa conversa hoje foi sobre isso. Foi super especial. Não tenho dúvida de que as pessoas que vão ouvir vão pegar uma frase que diz, poxa, é exatamente isso, eu preciso conversar mais, eu preciso treinar mais sobre isso. E aqui nós vamos trazer, né, diferentes, são colaboradores, são profissionais da escola, mas também teremos convidados, né? Então, que nessa troca nós possamos nos enriquecermos, né, com todas essas informações e continuar nesse mundo fazendo exatamente o que a Lucy disse, transformando. E de mãos dadas. É isso. Obrigada, viu, Lucy? Por nada.